Para você, ligado aqui na rede Nossa Rádio USA, curtindo aqui a tarde nossa desta terça-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mensagens continuam chegando, você pode mandar para a gente aqui no 954-500-1400, no 67334-1260 e participar de mais um bate-papo com a gente. Hoje aqui, convidada muito especial, Ana Prado. DJ também, Ana Prado, DJ, e também ela tem uma página muito bacana ali no Instagram, dando muitas dicas, prestação de serviço aí para a turma aí em relação à documentação brasileira, do consulado e tal. Seja bem-vinda, muito boa tarde, Ana Prado, obrigado por atender nosso convite, estar aqui com a gente hoje, vindo direto de Orlando, né? Isso. Pegou uma estrada longa, uma longa estrada, para chegar até aqui. É um prazer para mim poder estar aqui e poder contribuir com o meu conhecimento com a comunidade brasileira. Eu sou ex-funcionária do Consulado Brasileiro em Miami e eu estou aqui para ajudar a comunidade brasileira compartilhando informações que são muito necessárias para eles. Bacana. E que talvez eles não saibam. Então, eu estou aqui para tirar as dúvidas e para compartilhar o meu conhecimento com todos. Bacana. E você já faz isso muito legal ali na internet, através da sua página no Instagram. A página é Cartório Fácil Orlando, tudo juntinho. Isso, né? Perfeito. Colocou Cartório Fácil Orlando, já isso, entra ali. No Instagram. E tem todos os vídeos ali que você traz aí para contribuir, né? Para informar a comunidade, né, Sim. Ana? Essa é uma página nova porque o consulado em Orlando, ele acabou de abrir. Antes era somente Miami, tem menos de um mês que o consulado de Orlando agora tornou-se um consulado e pode atender a comunidade. E quando eu soube dessa notícia, eu pensei que esse é o momento de eu poder contribuir com a comunidade um pouco do meu conhecimento, compartilhar as informações que eu tenho. E eu vi essa oportunidade lá em Orlando e fui para lá. Então, é uma página nova, a prestação de serviço é novo para a comunidade. Mas a minha experiência com os tratos consulares já é bem antiga. Como que você teve essa ideia? A partir do momento que abriu lá o consulado, aí você falou, eu também vou dar uma força através dos meus conhecimentos, vou falar, mas como é que você faz para criar esse conteúdo aí, para trazer esse relacionamento? Você tem alguns desafios, obviamente, né? Que você deve estar enfrentando ou enfrentou para criar esse conteúdo online relacionado especialmente ao consulado. Como é que é isso? Bem, quando eu trabalhei no consulado brasileiro, eu tive uma experiência de contato com a população brasileira da Flórida. E acompanhei de perto a dor e o sofrimento de muitas pessoas por falta de informação. A pessoa não tem informação, então ela deixa de fazer, de atualizar seus documentos, de fazer algo que seja necessário. Então, na verdade, quando eu abri essa minha empresa, ela é mais com a intenção de levar conhecimento para a comunidade brasileira. Eu até pretendo, no futuro, dar cursos, porque eu acredito que deveria ter um despachante em cada bairro. Em cada igreja deveria ter um despachante especializado que saiba os documentos necessários para a comunidade brasileira. E essa pessoa, ela está ali para o quê? Para levar conhecimento para aquele bairro. Tem que ter um despachante em Pompano. Então, se eu moro em Pompano e eu preciso fazer um documento, eu tenho uma emergência, eu vou lá e converso com aquela pessoa que ela sabe o que deve ser feito, e isso facilita o acesso ao consulado brasileiro. Mesma coisa, nós precisamos de uma pessoa qualificada em Porto Rico. Nós não podemos ter somente tudo na carga do consulado brasileiro. Nós precisamos levar informação para toda a comunidade. Precisamos ter um despachante especializado e que saiba os tratos consulares em cada bairro. Você tem um problema, você vai lá e conversa com seu vizinho, ele já sabe como resolver o seu problema de CPF. Seu filho vai completar 18 anos, ele precisa pegar a dispensa militar. Se ele mora nos Estados Unidos, ele pega automaticamente a dispensa militar junto ao consulado brasileiro. As crianças, por exemplo, elas precisam ser registradas para pegar a sua dupla cidadania. Então, a criança que nasce nos Estados Unidos, ela precisa pegar a certidão de nascimento dela brasileira no consulado brasileiro. Se você não faz isso no consulado brasileiro, você vai ter que apostilar o documento. Depois que apostilar, vai ter que mandar para o cartório em Brasília para pegar o registro de nascimento do seu filho brasileiro no Brasil. Então, faltam informações para as pessoas. E nós precisamos o quê? Qualificar e levar informações para
A Flórida inteira, para toda essa comunidade que é imensa. Ana, desculpa te cortar, já sim. te cortando. Me corta porque eu falo bastante. A informação que você traz ali, não necessariamente, a gente está até conversando aqui off, não necessariamente as pessoas, todos que estão ali vendo a sua postagem e tal, vão te procurar para resolver o problema dela, né? Então, assim, você está trazendo a informação, independentemente se alguém vai te procurar ou não. Sim, a ideia, na verdade, eu nem divulgo muito, se você observar, muito a minha empresa. O que eu quero levar é conhecimento para as pessoas, porque a população, ela é muito grande. É muito, muito grande. Eu não daria conta de atender a todo mundo. Tanto que eu tenho para o futuro ou fazer um curso online para qualificar vários despachantes, porque, na minha opinião, cada bairro deveria ter uma pessoa especializada para prestar esse serviço. Porque aí você evita das pessoas sofrerem. Muita gente sofre, muita gente não pode voltar para o Brasil numa emergência porque não tem um passaporte. E não é culpa do consulado brasileiro, porque existe toda uma burocracia por lei que o consulado é obrigado a seguir. Mas as pessoas não têm informação. Não tem uma pessoa que te leva o conteúdo. Como que elas ficam? Então, o meu papel aqui é o quê? De levar conhecimento para as pessoas, até mesmo porque eu tenho várias empresas. Essa empresa específica do Cartório Fácil, eu abri ela com propósito para Deus, porque é a minha forma de retribuir para Deus tudo que Deus fez por mim. Então, eu estou aqui para levar conhecimento para as pessoas. Você pode ir direto para o consulado. Por exemplo, eu participei de um podcast e eu expliquei para as pessoas uma coisa muito simples. Seu filho nasceu nos Estados Unidos. Você tem a certidão americana dele. Você vai colocar no Google, correio, post office, passaporte. E você vai tirar o passaporte do seu filho no correio americano. É a coisa mais simples do mundo. E existem milhares de crianças americanas sem o passaporte americano porque eles não sabem que é só ir no post office com o pai e com a mãe e pega o passaporte. É muito simples o processo. Coisa ágil, né? Fácil de fazer. Simples. E tem crianças sem documento. E nesse momento em que a gente está num mundo tão inseguro, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Essas novas leis, a gente não sabe o impacto disso. É muito importante todo mundo manter a documentação em dia. Precisa de mim para fazer esse serviço? Não. A pessoa pode fazer sozinha, pode fazer pelo consulado. Entra na página, lê as instruções e faz. Agora, existem algumas pessoas que elas precisam de auxílio. Por exemplo, a minha mãe, ela precisaria de auxílio. Então, ela precisaria de mim ou de qualquer outro despachante. Você traz um ponto legal, Ana, que, olha, você quer fazer, vai ali no Google, vai ali não sei onde e vai buscar. Mas você está trazendo isso já ali no seu Instagram, né? Essa informação para a pessoa, já dando o caminho certo para ela e até a questão de passo a passo. Olha, você falou sobre certidão de nascimento e a Luísa disse o seguinte aqui, sobre a questão da certidão para a criança. Quais são os documentos necessários para registrar o nascimento de uma criança brasileira aqui? Todo o processo, a gente tem que olhar ele, porque cada processo é único. A princípio, o que você vai precisar? Se o seu filho nasceu na Flórida, você vai levar a certidão de nascimento da criança americana, original, vai levar os documentos dos pais. Aí eu tenho que olhar os documentos dos pais. Por quê? Porque às vezes os pais casaram aqui. A mãe trocou de nome. Aí tá um nome na certidão de nascimento e tá outro nome no passaporte. Então, assim, cada caso eu tenho que avaliar para falar quais são os documentos necessários para aquela pessoa. Tem gente que casou 5 vezes, registrou 2 vezes, não registrou divórcio. Então, assim, cada caso é único. Eu levo o conhecimento básico para as pessoas, mas não existe uma regra geral, porque eu tenho que ver se a pessoa está com todos os documentos em dia. Vai que o pai dessa criança não tem um registro militar, não tem CPF, não tem título de eleitor. Então, eu preciso ver toda a documentação para eu dizer quais são necessárias. Mas, a princípio, é muito simples. Você vai pegar a certidão americana, você vai agendar no consulado brasileiro a dupla cidadania. O próprio consulado vai te dar uma certidão de nascimento brasileira. E provavelmente no mesmo dia ele vai te dar o passaporte junto com a autorização de embarque, de viagem do seu filho. Que é um ponto que eu acho importante ressaltar aqui. Quando você tira o passaporte do seu filho, você pode optar pelo seu filho viajar desacompanhado
com o pai, com a mãe ou com uma terceira pessoa. A criança brasileira, ela só embarca de acordo com a autorização de viagem que você colocou no passaporte. Então, no caso de uma emergência, se os pais sofreram um acidente aqui, por algum motivo foram presos e eles precisam mandar essa criança imediatamente para o Brasil, é muito importante que a criança tenha o passaporte brasileiro em dia e com autorização de viagem desacompanhada. Porque senão a criança não pode embarcar. Ela não embarca é opcional, sendo... né? É opcional dos pais. Você vai fazer ali, você pode colocar você escolhe. Acompanhado com um dos responsáveis, né? Isso. A maioria dos pais, eles preferem colocar que só pode viajar com os pais, porque eles têm medo, né, de acontecer algo com a criança. Mas numa emergência... Mas numa emergência dessa, até você pegar a autorização, conseguir contratar um advogado, o advogado conseguir agendamento com o consulado, é um momento de estresse muito grande para essa família. Então, é bom... Outra coisa, se o seu filho é americano, é muito importante, que é isso que a gente está falando, de fazer o que? A dupla cidadania dele. Se você não faz o registro da sua criança junto ao consulado do seu estado, do estado que a criança nasceu, vai ser necessário fazer um outro processo no Brasil, que é muito mais burocrático. Você vai ter que pegar o apostilamento desse documento e vai ter que fazer o registro pelo cartório de Brasília. Somente o cartório de Brasília vai poder registrar o seu filho. Então, é super necessário. Pode ser demorado o processo. Imagina a pessoa que mora em outro estado, então mora lá no interior. Primeiro tem que pegar esse documento apostilado que é aqui na Flórida. Tem que fazer o processo de apostilamento, que é um processo burocrático. Então, é muito mais simples você pegar o seu filho, fazer o registro no consulado brasileiro e já emite o passaporte do seu filho. E é muito bom garantir o direito que o seu filho tem de ter duas nacionalidades, porque ele sempre vai poder optar. Agora é conveniente ser brasileiro, agora é conveniente ser americano, porque o mundo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Boa. E o nosso país tem muitas qualidades. Com certeza. Você falou dessa pessoa que você conheceu com 5 ou 6 casamentos. Não era Gretchen nem Fábio Júnior, não, né? Não, te garanto que foram muitas. Olha, foi mais de uma? Deixa eu te falar. É muito caso que eu pegava no consulado de mulheres que casavam, se divorciavam e trocavam de nome. Então, ela tinha vários nomes. E assim, pessoas que casaram na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, para eu provar que aquela mulher era mãe daquela criança, porque na certidão da criança estava o nome dela de solteiro. Uau. Era um quebra-cabeça. Maravilha. Ó, a Val está participando aqui, dizendo assim, olha, também concorda, hein, Ana, correr atrás. Se não consegue, peça ajuda, mas tente antes. A Maísa está dizendo o seguinte, olha, boa tarde, minhas filhas foram em abril para o Brasil com passaportes vencidos, fizeram um novo lá. Disseram, inclusive, no consulado que não entra no Brasil com passaporte vencido. Né? Mas vi que tem uma regra emitida pelo governo que não importa se o passaporte do cidadão está vencido. Não pode impedir a entrada do cidadão. Sim. Olha só, o que acontece nesse caso? A companhia aérea, você não sabe quem é que vai te atender. Pode ser que ele não permita que a pessoa embarque. Mas no Brasil, você entra só com a sua identidade. Eles não vão te impedir de entrar. Mas o problema é que, a princípio, para você, o correto é o quê? Se você perdeu o passaporte nos Estados Unidos e foi uma emergência e você está aqui de passeio, você vai pegar uma autorização de retorno ao Brasil, que é um documento emergencial que o consulado emite. Não é um novo passaporte. O processo é mais longo para pegar um novo passaporte. Agora, se você está no Brasil e quer vir para cá, você não pode vir para cá com documento vencido. Você não embarca de jeito nenhum. Agora, conseguir entrar no Brasil, entre aspas, é um direito seu. Mas, na prática, você vai encontrar umas pedras no meio do caminho. O correto é você manter os seus documentos em dia para poder evitar qualquer transtorno. Boa. Estou aqui com a Ana Prado, do Cartório Fácil Orlando, está aqui com a gente, trazendo aqui muitas informações. Fala aí a página no Instagram de novo aí pra gente, Ana. Cartório Fácil Orlando. Tudo juntinho? Tudo juntinho. Busca ali no Instagram, você pode se inscrever lá. Se inscrever não, pode seguir ali, né? Follow com a Ana ali. Você vai ter aí muitas publicações muito legais, bem fácil de entender, uma linguagem muito bacana ali, bem
acessível também a informação através do Instagram. No YouTube você também já está programando alguma coisa? Eu já até tenho um canal lá, mas assim, é super novo, né? O mesmo nome, Cartório Fácil Orlando. Boa. Você vai para o YouTube. A minha página na internet também é cartoriofacioorlando.com, né? E você entra lá, é tudo bem simples. Eu que faço tudo. Eu que crio o website. Você manda bem na internet também, né? Na verdade, é engraçado que vieram conversar comigo que a minha página não estava muito profissional. Aí eu falei assim, mas a intenção é justamente essa. Porque o que eu quero é... Eu quero a conexão com a população. Às vezes eu vou falar algo, eu falo texto, eu não falo texto gravado, eu falo texto de conhecimento mesmo que eu tenho. Então, assim, o que eu quero é a aproximação do meu público. Bacana. Eu quero estar perto do meu irmão, da minha comunidade brasileira. Então, eu quero uma coisa de verdade, eu não quero uma coisa perfeita, eu quero uma coisa humana. Eu acho que é esse que é o nosso trabalho, é humanizar o nosso trabalho, né? Muito bacana. Bom, pode fazer. Mais... Não, eu quero as perguntas. Eu vou pro intervalo, tem mais perguntas chegando aqui. A turma está participando aqui no 954-500-1400 e também no 617-334-1200. Antes de ir para o intervalo, eu quero saber se tem previsão do curso aqui. Na verdade, quem quer saber sou eu e a Maísa. Ela disse que quando tiver o curso, ela quer fazer. Sim, o curso, eu preciso de tempo, gente. Eu preciso de patrocinadores, tempo. Vamos fazer isso junto, online, levar essa informação para todo mundo, porque olha, é renda para a comunidade brasileira. Em cada bairro deveria ter um despachante. Então, se eu tenho um problema, eu já sei quem é o despachante do bairro. Em cada igreja deveria ter uma pessoa especializada no assunto, que vai lá, representa aquela igreja, aquela comunidade, resolve o problema. Por quê? Porque, gente, são muitos documentos, a lei brasileira muda. Por exemplo, o CPF agora, nem todo mundo sabe, é um documento que representa o brasileiro único. Então, o CPF agora ele é obrigatório desde o nascimento da criança. De um tempo para cá também você tem que tirar uma nova identidade, parece. Agora tem identidades que não estão valendo no Brasil, não. Pois é, a identidade, o RG, ele é um documento do Estado, ele não é federal. Assim como a carteira de motorista, é um documento do Estado. Mas há um tempo assim, tirou uma vez já era, mas agora parece que tem que ter a nova carteira de Sim, eu acredito que sim, justamente por conta da alteração do CPF, então porque tem que constar o CPF. Mas por ser um documento estadual, não é com que eu trabalho, porque você tem que estar no Brasil e tem que fazer lá junto com o Estado. Vou para o intervalo, vou voltar já com a Ana Prado aqui, do Cartório Oficial Orlando, falando com a gente aqui, trazendo informações. Tem uma galera também já perguntando um monte de coisinhas aqui em relação aí aos trabalhos de DJ, né, onde você anda.